Muito bem, vocês aprendem a polinizar, ficam feras porque o curso é cheio de detalhes. E aí pegam a planta e bota 28 vagens na planta. E aí a planta vai definhando, e aí você coloca uma só, poliniza só uma vagem, acha que está pouco, fica decepcionado, a expectativa com aquilo que você podia fazer, não podia fazer, vamos falar disso. Porte de planta versus quantidade de vagens. Vamos nessa. Muito bem, então vamos lembrar da aula que tivemos de polinização, que trata daquele momento em que vamos preparar a planta para polinizar, em que vocês sabem que a planta precisará de uma energia maior do que o habitual para passar por um processo de gestação, vamos dizer assim, né? Ela vai gestar essas vagens e é onde a planta gasta mais energia, tá? Se fôssemos fazer uma analogia humana, diríamos que quando a mulher está grávida, essa aí come por 2, por 3. Mais ou menos assim. Então a planta precisa de algo mais. Vocês já aprenderam isso na aula de polinização. Isso é importante porque quando você poliniza e deu certo, e você já fez todo esse preparo anteriormente, aquele erro que você comete e que é tranquilo, digamos assim, passa batido de quando a planta está normal, sem flor, sem vagem, e você esquece de adubar ela por um mês, mas coloca a água no momento certo, então a planta passará por esse processo tranquila, depois você volta a adubar e ela recupera e vai embora, não tem problema. Não é uma planta que se você ficar um mês sem adubar ela, uma planta desse porte, por exemplo, que ela vai morrer. Não, não faltando água naquele momento adequado, ela vai embora. Então vamos lá. Nós temos aqui, depois vamos entrar nos detalhes, plantas de diferentes tamanhos que pegamos, plantas inclusive com defeitos no trato, escolhida a dedo propositadamente para dar exemplos práticos. Então olha só, esta planta aqui é uma planta de enxerto, esta é a LM37 e foi polinizada. Então, das polinizações feitas, uma obteve sucesso e está já num porte bom. Na produção, aqui onde eu produzo, eu não polinizo planta com esse tamanho, eu prefiro plantas maiores. Algo nesse sentido, pote até menor tranquilamente. Nesse tamanho, eu prefiro que fazer podas sucessivas para melhorar esta parte aérea aqui, ter uma formação maior. Por consequência, a planta exige mais da base, você tem um pote maior, porque o caldex vai por consequência aumentando. Um caldex maior, mais energia reservada na planta. Um caldex muito pequeno, menos energia ali disponível na planta. Então, geralmente também fica num pote menor, vamos entrar nesse detalhe. Então, eu prefiro não fazer, mas não quer dizer que você na sua casa não pode polinizar uma planta dessa, pode tranquilamente. E acho que para esta planta aqui, o limite é uma vagem. E quando a gente fala uma vagem, nós falamos de uma vagem para um lado, uma vagem para o outro, que é a característica desta planta, da rosa deserto, na sua absurda maioria, ter esta conformidade aqui, de ter uma vagem para um lado, uma vagem para o outro. Depois nós temos vagens aqui com defeitos, também vou mostrar para vocês. Mas o normal, digamos assim, é este formato aqui. Por que eu falo que eu só colocaria ou só permitiria que mesmo que duas tivessem pegas aqui, eu eliminaria uma? Porque como eu disse, vai usar muita energia da planta. Mas como este é uma planta que está num pote, que aqui tem 8 litros, salvo engano, então nós temos 8 litros de substrato. Se você fizer adubações, fertilizações do jeito certo, e eu diria que daí quando há vagem, ao invés de você fazer de 15 em 15, por exemplo, você divida em duas e faça de 7 em 7, para essa planta ficar com um pouco menos tempo sem a adubação, se for o caso. O que ocorre? Eu vou trazer uma outra planta para cá para fazer um comparativo para vocês entenderem por que é que eu estou falando isso e por que é que eu estou definindo, tá certo, sem um método científico, que aqui deva ser uma só, tá bom? Vamos lá, vamos trocar de planta aqui. Então olha só, temos aqui
3, diria 4, porque tem uma planta maior aqui que nesse espectro geral aqui da gravação vocês conseguem perceber que tem uma planta com vaso muito maior. Mas concentrando aqui nessas 3 aqui, que diria que é algo mais corriqueiro no dia a dia em casa. E ali, digamos assim, é um caso bem tranquilo para se comentar. Percebam que eu falei para vocês que esse pote aqui tem 8 a 10 litros de substrato. Ou seja, eu tenho um substrato onde eu, quando for fazer a rega com a nutrição, para poder molhar bem ela com os nutrientes, vai ter uma quantidade aqui, neste microambiente aqui da planta, com boa quantidade de nutrientes. E se a planta tiver um bom desenvolvimento radicular, espalhado por esse vaso, ela vai se nutrir muito bem, sem dificuldade. Então eu diria que dá para levar à frente essa gestação. Muito bem, agora olha só, este outro vaso aqui do lado é um pote 15, que dá no máximo aí, com a planta aqui dentro, do tamanho que está o Caudex, não deve ter 1 litro de substrato, porque o Caudex ocupa espaço. É um pote que daria 1,200 mililitros de substrato, mas com a planta, repito, não deve dar nenhum litro aqui de substrato. Tanto é que depois nós vamos entrar no detalhe, esta vagem está com defeito, pode ser oriunda da falta de nutrição. E aqui do lado um cuia, uma cuia 18, com uma planta com um porte que é até menor do que esta em relação ao Caudex, e que também tem uma vagem, que também está indo bem. Mas se nós tivéssemos que escolher aqui qual das duas ficaria com a vagem, se tivéssemos que de fato deixar e de certa forma fôssemos um pouco ousado, qual vocês deixariam? E eu preferiria deixar esta aqui, que tem um pouco mais de substrato, e esta vagem já está com defeito, como depois no detalhe vamos mostrar. Eu diria que o ideal, para ter uma referência sempre, tá? Isso não é científico, mas é importante a gente falar e dar uma certa referência para que você fale, não, aqui então eu posso fazer. Acho que se você tem uma cuia 21, por exemplo, que é um pouquinho maior que esta, e uma planta num porte desse aqui, você poderia deixar uma vagem, porque você está com muita vontade de gerar, sabe? O ideal era o quê? O ideal era você estar num pote desse, podar, até ela ter uma boa formação aqui, sabe? Um Caudex um pouco maior, e aí sim você começaria com uma, talvez 2 vagens e ponto. Mas como você tem aquela ânsia, aquela vontade e tudo mais, eu diria que uma cuia 21, com um substrato novo, não aquele substrato velho. Quando eu falo substrato novo, 2, 3, 4 meses, tá bom? Não aquele substrato que já está lá há mais de ano lá e você nunca fez nada. E que você seja verdadeiramente regular nas adubações semanais. Então você tem uma receita, hipoteticamente falando. Eu tenho 4 gramas desse produto a cada 15 dias. Pô, então divide em 2. Em vez de 4 gramas a cada 15 dias, você coloca 2 gramas aqui a cada 7. E não deixa esse hiato, esse espaço muito grande de 15 dias e aduba o quê? De 7 em 7, com apenas a metade do que seria para 15 dias. Pronto, aí a planta come no espaço menor, é bem legal mesmo fazer isso. Isso para vagens. Agora, vamos dar um exemplo desta planta aqui. Muito bem, nós falamos dessa planta anteriormente sobre o pote que tem aqui menos de 1 litro de substrato. Então olha só, como é que eu vou deixar uma planta desse porte, que inclusive apresenta aqui já o que pode ser aqui uma queimadura de Caudex, que em geral é falta de nutrição que deixa a planta mais fraca, geralmente ligada ao cálcio, e daí, como ela não está com essa resistência toda, acaba ocorrendo essa situação. Então é uma planta que, nitidamente, daí isso eu posso falar sem sombra de dúvida, está mal nutrida. Você tem um pote 15, que não tem nem 1 litro de substrato. Aqui, talvez tenha 600 ml de substrato, porque os Caudex ocupam uma grande parte. A planta já está apresentando problemas por conta da nutrição, e eu ainda polinizo ela, é um erro. É um erro. Então assim, perceba no detalhe desta planta que há um defeito. Esta vagem está com um defeito. Você percebe nitidamente que tem uma vagem maior, outra menor, e estão coladas. Pode ser uma coincidência?
Pode, mas me leva a crer que por falta de nutrição, esta vagem nasceu com essa desconformidade aqui, geral da fisiologia da planta, que apresenta a vagem, e aí não está legal. Então assim, esta planta vai sofrer. Eu posso até arriscar perder essa planta. E se eu já não sou aquela pessoa que tem aquele hábito de rotineiramente, toda semana, nutrir a planta, com esse pouquinho de substrato aqui, que deve ter já uma certa idade, eu estou arriscando sim essa planta, perder essa planta. Mas não é por causa da vagem, é porque ela vai usar mais energia ainda, vai ficar mais fraca essa planta e ficará suscetível a doença, praga, um bocado de coisa. Então esta planta aqui eu simplesmente acabaria com esta vagem aqui, tá? E mudaria ela para um outro pote. Ah, mas eu posso de repente tirar ela do vaso sem machucar as raízes, colocar num pote maior e deixar a vagem, porque poxa, essa aqui era uma planta que era do pai da amiga da minha avó, e aí uma história muito linda. Pode. Acompanhar a planta, porque se você perceber qualquer coisa com a planta, você corta logo então a vagem, elimina aí essa gestação. Mas entenda que uma vagem que começa numa planta mal nutrida, provavelmente te trará sementes com uma potência menor ou qualidade menor do que uma planta bem nutrida com uma vagem bem formada. Então, aí você decide, né? Você escolhe, mas você tem que ficar atento a isso. Então vamos fazer um lembrete depois dessa explanação, né? Depois vamos falar de uma planta grande, uma planta com porte maior, que também tem suas peculiaridades de você tomar cuidado, e tem exemplo aqui para a gente dar sobre ela também. Não é toda planta grande que dá para encher também de vagem que vai dar tudo certo. Uma planta com esse porte aqui, estando numa QE21, com nutrição bem feita e tal, você tem uma vagem, ok, dá para ir. Mas é importante que você fique atento, tá? É importante que você não permita que pragas povoem as plantas que têm vagens, porque pragas sugam aquilo que de melhor tem a planta. Então, além de você nutrir muito bem a planta, ou seja, nos prazos corretos, bem definidos, já falei, em vez de fazer de 15 em 15, faz de 7 em 7, você evitar que as pragas estejam aqui, seja lá pulgões, ácaros, cochonilhas de raiz, porque, repetindo, elas sugam o que tem de melhor. E o que tem de melhor é aquilo que a planta vai utilizar para poder fazer toda a sua fotossíntese, fazer o sistema, todos os seus processos e entregar para a planta a nutrição necessária para passar por essa gestação muito bem. Então percebam, não é só nutrir, é evitar as pragas. E como você está evitando pragas, você está vistoriando, fazendo uma vistoria aqui e ali, você então está de olho de modo geral na planta, que se você percebe que a planta começa a definhar e tal, mais vale o quê? Arriscar manter uma vagem ou perder uma vagem e manter a planta? Daí é uma decisão sua também, mas é um risco que se corre, tá? Mas uma planta desse tamanho, bem nutrida, sem pragas, dá para segurar uma vagem aí, tá bom? Repito, eu não faço na nossa produção porque é um processo que atrasa um tanto o desenvolvimento da planta. Então, eu preferia o quê? 1, 2, 3, 4, 5, podar esses 5 galhos até trocar o substrato e ter dos 5, ter 10 galhos daqui a pouco. Então tem uma estética melhor dessa parte aérea da planta, e aí lá na frente fazer uma polinização, então escolher flores bem formadas e tal e tudo mais, e fazer uma polinização e deixar 1 ou 2 vagens no máximo. Pronto, você pode fazer. E mesmo num pote com 8 ou 10 litros, que é o caso desta planta aqui, eu também não colocaria 2 vagens, tá? Eu entendo que às vezes você tem lá uma planta que está aqui enxertada, uma planta linda, e de repente ela floriu e junto com ela floriu uma outra planta que você estava de olho, que puta, aquela flor é maravilhosa e tal, e você quer aproveitar. E de repente tem meia dúzia de flores aqui e meia dúzia de flores na outra planta. E você quer exercitar e quer fazer e está com essa vontade, está tudo certo. Faz nas 6. Mas se você perceber que 6 pegou, 5 ou 4 pegaram, pô, deixa uma.
Espera um pouquinho até ela ficar um pouquinho maior, sabe? Uma besteirinha aí, né? Um pouco mais do que 3, 4 centímetros aí, que aí você percebe já bem a definição do que é duas vagens bem formadas saindo, e não uma só, por exemplo, que depois nós vamos dar exemplo, às vezes sai só um lado e o outro não sai. Então você olha para aquela que você percebe, ó, com 2, 3 centímetros ali, olha, essa aqui está com uma carinha legal aqui, e elimina as outras e deixa uma só, tá? Faz uma seleção, né? Opta pela qualidade da seleção e mantém, e fica de olho como a gente já exemplificou aqui, tá? Então numa pote dessa aqui eu não passaria também de uma vagem, tá? Quando eu falo uma vagem, lembra que é esta conformidade aqui, de uma vagem para um lado e uma vagem para o outro, bem distintas, beleza? Muito bem. E claro que a gente tem que trazer também um exemplo de uma planta com um porte maior, polinizada, já com vagens, e fazer as observações. Então, vamos tentar criar aqui sempre uma referência, para não falar e, digamos assim, não chegar a pelo menos uma referência, que não é definitiva, não é aquilo que manda, não é científico. Mas, por exemplo, você poderia chegar numa planta dessas com 6, 8 vagens, 6, 8 flores polinizadas com sucesso desenvolvendo vagens. Pode, não tem problema. Saiba que você vai exigir bastante da planta. Há produtores que, numa planta dessas, preferiria ou prefere fazer 4 vagens bem desenvolvida, você vê bem formada, que você percebe a formação dela bem feitinha. Tem defeitos aqui, nós vamos chegar lá. E ter mais plantas, então um número maior de plantas com um número menor de vagens, falando na casa de 4, por exemplo, para ter vagens robustas, sementes robustas e lá na frente ajudar ele no processo, contribuir para o processo do produtor no sentido de sementes com boa potência, com boa qualidade, que vão trazer indivíduos novos com boa qualidade, e na bancada, que é um tempo que fica na sua produção, ela ter um bom desenvolvimento, porque é oriunda de quê? De uma boa vagem formada. É toda a história da planta, né? Um novo ser ali, uma nova planta bem formada, desde o início da sua polinização, bem nutrida, que ao longo da sua vida, digamos assim, terá um bom desenvolvimento. É evidente que há as consequências, as possibilidades genéticas, que aí é inerente a qualquer polinização. Você pode pegar a melhor planta, de repente veio uma outra planta que trouxe o pólen, ou a que recebeu, que tem lá os avós que tinha lá um pequeno defeito, de repente vem e volta, né? Tem um recessivo e volta a apresentar um defeito que tinha lá em uma planta ou outra. Isso aí não tem jeito, você vai ter que lidar com isso, faz parte do processo, como eu disse, é inerente no processo. Muito bem, então dada essa referência aí, de um exemplo, como eu falei, você pode botar 6, pode botar 8 aí, só que esse pode polinizar 6, pode polinizar 8, é uma referência. Eu deixaria com 4. Agora, vamos lá que você polinizou e 6 deram certo, ou 8, como é o caso aqui. Porém, como você já é um cultivador, um produtor, que prima pela qualidade, apesar das 8 terem tido sucesso, você começa a fazer inspeções sucessivas de tempo em tempo, lá uma vez por semana, uma vez cada 5 dias, quando você vai lá adubar, você está cuidando das pragas para não ter pulgão, ácaro, cochonilha e por aí vai. Você começa a perceber que dentre essas 6, porque você decidiu que 6 era o número legal e as 6 pegaram, e você começa a perceber defeitos nas vagens. Ora, e vamos chegar lá. O defeito ou é genético ou é nutrição falha. Então a planta está exigindo uma quantidade maior de energia, de nutrientes para os seus processos, no caso aqui o processo de gestação, e você começa a perceber que tem vagem com defeito. Então você tem que tomar uma decisão nesse momento. E aí neste momento entra o quê? Que tipo de processos e de resultados você definiu para o seu cultivo? Eu quero ter qualidade, eu quero tirar o melhor da planta, aquilo que ela pode me oferecer de melhor. Bom, então se você é deste viés, se você escolheu isto para você,
vou dar agora exemplos práticos aqui nesta planta, você vai ter que eliminar algumas vagens aqui. Porque olha, vou mostrar um detalhe depois, se eu tenho vagens bem formadas aqui, você vê que há quase uma simetria aqui em relação ao desenvolvimento para os dois lados, indo muito bem. E aí eu olho uma outra vagem e vejo uma distorção completa. Então, é uma vagem mal formada, já falamos o que isso pode acarretar e poderá me entregar sementes de baixa qualidade. E quando eu colher, eu vou misturar tudo e vou plantar. Então assim, se eu inclusive elimino essas que não estão boas, vou mostrar aqui, e colho só aquelas que estão em bom desenvolvimento, mantenho elas e continuo fazendo um bom trato aqui, eu diminuo. Muito bem, então agora entramos no campo da comparação, tá? Que é um método interessante para você comparar dois indivíduos, duas vagens, dois processos e entender que um está melhor do que o outro para poder então definir se você quer fazer uma escolha ou não, ou se você só quer fazer efeito comparativo a título de estudos. É claro que quando vai se fazer uma comparação, você tem que ser honesto com as variáveis que você vai utilizar. E quando eu falo isso, eu quero dizer que não adianta eu comparar estas vagens que estão aqui na minha frente com a vagem que eu polinizei 10 dias depois. Porque é evidente que o porte e o desenvolvimento será diferente. Mas se eu tenho dois galhos com polinização no mesmo dia e que apresentam uma discrepância grande, é um comparativo justo, porque é a mesma planta, mesma data de polinização, e você percebe desenvolvimento diferente. Mas agora nós vamos falar de defeitos nítidos, sem precisar comparar com a mesma data. Até porque esta planta foi apresentando florações, ponto de polinização que vocês já aprenderam, em pontos diferentes. Então, quando essa for polinizada, digamos que essa aqui o botão não tinha aberto ainda, e por aí vai, e evidente que terão tamanhos diferentes, mas você nitidamente percebe uma formação muito boa das vagens, uma simetria, repito aqui, de ambos os lados, tá? Ela não precisa estar 100% aberta, isso aqui você percebe que está um pouco mais, um ângulo um pouco mais fechado, é normal, já tivemos outras plantas aqui que apareceram isso, é normal ficar no formato de um bumerangue mais fechado, né? Ok. Então aqui nós temos uma boa formação, não vemos defeitos. E agora vamos colocar no detalhe um defeito nítido, mais que um. E aí vocês vão entender por que é que eu falo esta coisa da qualidade versus o desenvolvimento e a formação da vagem. Vamos lá. Muito bem. Então agora vou ficar escondido atrás dos galhos aqui. O que interessa agora é propriamente a vagem. Então percebam que esta vagem aqui, olha só, a gente sabe já pela quantidade de dias que o desenvolvimento dela está devagar. Cada vagem apresenta duas hastes. Em inglês a gente fala pod, né? Que é um pote, um invólucro, né? Então, esse invólucro que tem uma quantidade X de sementes. Percebam que o desenvolvimento ele deve ser simétrico, ou seja, ser parelho, igual, nessas duas hastes. Mostramos anteriormente. Aqui há um defeito natural, perceptível. Uma está aqui atrofiada e a outra com desenvolvimento lento. Então, isso aqui é uma vagem com defeito. Não tem uma qualidade comparada à outra. Na nossa produção, e para esta energia que tem na planta não ser direcionada para uma vagem com defeito, que me trará provavelmente sementes com menor qualidade do que as outras, eu prefiro eliminar e que essa energia vá para aquelas que estão muito bem. Então, este defeito muito provavelmente está ligado ao quê? À nutrição. Há uma quantidade maior de vagens, pode ser que não tenha recebido a nutrição adequada depois de um certo tempo, quando ela foi polinizada, uma falha na nutrição, e pode ser genético. Então, genético nós vamos ficar aqui no campo da especulação, que pode ser, pode não ser,
Mas se nós acharmos que é genético, mais um motivo para mandar embora. Mais um motivo para mandar embora. No campo da experimentação aqui, da conjectura, eu diria que não é genético porque eu vejo vagens com boa formação. Pode ter uma com boa formação, outra não? Pode. É uma coisa muito nova ainda, arroz deserto, cabe muito estudo. Eu sei que eu não permitiria a continuidade dessa porque tem defeito, baixa qualidade na semente lá na frente e está gastando uma energia que eu prefiro direcionar para quem está muito bem. Tá certo? E complemento dizendo que confesso que errei na adubação, sou réu confesso, assumo. E agora, se eu voltar no tri certinho, esta vai voltar? Não. É aquele processo de gestação do humano, né? Desde o início, aquele pequeno ser que era uma ervilha que foi crescendo, em fases diferentes, precisará de energia, de proteínas, de vitaminas, de nutrientes, para a formação daquilo que naquela fase é importante. Então, não é que você nutrir agora, você vai resolver esse problema aqui de forma alguma. Tá? Até porque há um processo de gestação que ele não vai parar e esperar você voltar a nutrir para aumentar esse processo e terminar a formação. É uma janela. Nesse caso você tem que aproveitar. Tá? Eu posso fazer uma comparação grosseira a um alface que em 28, 35, 40 dias é da semente à colheita. Se você deixar para 60, 80, você vai ter um produto que não vai recuperar mais, entendeu? De jeito nenhum. E daqui a pouco vira semente de novo. Então, no nosso caso, eliminamos, tá bom? Muito bem, agora estamos aqui com o nosso foco nesta região aqui onde nós temos, sim, uma vagem com as duas hastes bem formadas, estão simétricas, estou me referindo a essas duas aqui, tá? E temos, né, junto aí, aqui difícil dizer agora, mas provavelmente tenham sido polinizadas no mesmo momento, tá? Este aqui estou chutando, mas eu acredito que sim. E você percebe que tem a outra vagem, que esta haste aqui tem um desenvolvimento menor do que esta comparada com esta aqui, efeito comparativo, tá? E esta outra haste aqui com desenvolvimento pífio em relação à mesma vagem, só que a outra haste, né? Então, você percebe aqui que há um defeito na formação e que vamos entrar naquele campo de novo da especulação, se é genético, se é nutrição, mas de fato. Então, para pensar uma coisa. Essa janela de polinização começa a aparecer a protuberância até rachar, ela pode variar um pouco, 90, 100, 110 dias, até dependendo ali, tá, ok, menos. Mas este lado aqui não vai esperar este aqui. Ele vai fazer o processo dele. Sabe, eu prefiro, num caso desse aqui também, tá? Até porque eu falei para vocês que numa planta dessas eu prefiro ter umas 4 vagens, tem muito mais plantas dessas para ter 4 vagens com 2 hastes cada, bem formadas, e para ter sementes com um poder maior de germinação, depois de indivíduo melhor crescendo. Então, neste caso também, eu teria inclusive antes feito isso. É que esta planta nós identificamos que ela estava com essas características e serviria também como aula, então a gente manteve para poder chegar aqui, né? Senão vocês nem teriam essa oportunidade de ver. Então, esse aqui eu também, por este viés que eu escolhi de produção, pessoal. Então, nós escolhemos esse viés de produção de planta. Queremos ter vagens boas, bem formadas, sabe, bem desenvolvidas, investindo no resultado de sementes muito boas também e, por consequência, indivíduos com melhor qualidade, um aprimoramento, digamos assim, né? Genético, seleção genética, assim, por essas variáveis. Então, também eliminaria. Então, assim, gente, se você não quer eliminar, tá tudo certo, tá tudo bem. Aí, se você conseguir separar depois essa vagem na hora da separação, de tirar a semente e plantar separado, identificar, olha, vagem fraca, sei lá, você faz a identificação que você quiser. E com vagem boa,
quem sabe lá com uns 3, 4, 5 meses, olha, realmente eu percebo agora que fazendo esse exercício, essa aqui está desenvolvendo melhor. Aí você começa a ter as comprovações, começa a acreditar mais nos processos, e aí você escolhe um viés e vai nele e pronto. Tá bom? Mas claro, como a gente gosta de ir a fundo, digamos assim, nas viagens aqui, falando com a Mauri aqui, e a Mauri me pergunta, e aí, Valmor, e se a gente tirasse só um lado que apresenta o defeito, né, com bastante definição aqui, né? Ah, sim, eu diria que sim, poderíamos, com cuidado, eliminar somente aquele lado, considerando que o outro tem um desenvolvimento muito parecido, né, com o outro, então eu não veria problema de tentarmos fazer isso. Mas também, por preciosismo daí, pegaria esta vagem, semearia aqui identificada e as outras também identificadas e faria um comparativo. Tá? Se não tiver muita diferença, tudo bem, está tudo certo. Se tiver muita diferença, fala, opa, pode ser que também, então, era meio que congênito ali o defeito e daí atrapalhou também no desenvolvimento. Mas sim, poderia tirar somente esse lado e manter o outro lado, tá? Se você tem aquele viés, não, eu vou deixar só 4 bem formadas, então aí pronto, não tem mesmo 4, 5, o que seja, não seria um problema para esse porte de planta aqui. Muito bem, vamos pegar uma outra aqui que também está apresentando aqui só para poder ilustrar aqui com um pouco mais de riqueza de detalhes, já que a gente tem esse material aqui que foi separado para isso. E lembrar que, apesar de serem duas hastes, elas estão... Até para descontrair um pouco. E lembrar que, apesar de serem duas hastes, elas estão unidas, né? Então, quando você vai escolher uma, por exemplo, tem que ser um estágio anterior a este aqui, por exemplo, aquele lá talvez daria, para você cortar e manter um pequeno pedacinho daquela que você vai tirar para poder fazer a cicatrização. Se você cortar bem no meio, você pode prejudicar o outro lado e daí vai embora as duas, tá? Então aqui tem um outro exemplo que também passou. Percebam que a de cá tem um desenvolvimento maior do que a haste do lado de cá. Então, está desenvolvendo com muito menos do que o outro lado. Então, assim, é uma vagem problemática, vamos dizer assim, né? Vamos falar português bem objetivo aqui, problemática, né? Provavelmente, no mínimo, este lado aqui, não dá para cravar, porque não é científico isso, vai ter, por algum motivo, né? Falta de nutrição e tal, qualquer coisa assim, ou de repente essa planta, como tem 1, 2, 3 defeitos nítidos, pode ser que esta planta, depois que você plantar as sementes e observar, se você começa a perceber algum defeito, não seja a planta mais adequada para você continuar como uma matriz sementeira, por exemplo. Né? Uma matriz sementeira tem que ter qualidades. Né? Quanto melhor, mais qualidades, melhor, né? É assunto para outra aula. Então, aí você começa também com aquele viés que você definiu de qualidade na produção, de geração de semente, vagem, semente e tal. E você começa a perceber que na outra polinização apresenta defeitos mesmo você nutrindo bem, você fala, opa, vamos pegar esta planta, vamos enxertar ela, pode ser um bom cavalo de repente, mas não é a planta que vai. Ou então, você polinizou de repente com a mesma planta, ou então aquela planta que você trouxe o pólen em outra planta também apresentou, são tudo, sabe? São várias variáveis, né? Uma redundância, mas é isso mesmo, várias variáveis. Você começa a perceber que uma planta está trazendo algo que, não, poxa, de novo, sabe? Aí será que... mas eu peguei o pólen desta também, coloquei em outra, apresentou meu defeito. Opa, então será que é esta? Aí você, de repente, traz um outro pólen de uma outra planta aqui. Ou então, se você ainda é mais precioso, identifica de onde veio e começa a perceber, poxa, o pólen desta planta aqui, em todo lugar está me dando defeito. Para com este pólen. Esta planta, inclusive, que doa pólen, não serve mais para ser uma boa matriz, digamos assim, sementeira que doa pólen e recebe pólen. Então, são coisas que você vai levando, até você entender que a matriz boa é aquela. E aí o processo vai. Então, aqui do mesmo jeito, se você tem um viés de manter qualidade e você quer
ter apenas 4 ou 5 vagens bem formadas, talvez seja interessante também você mandar essa para Nárnia, como fala nosso querido Amauri. Talvez durante o vídeo vocês tenham percebido que esta planta está amarrada aqui com barbantes. E isto porque, se nós tirarmos esse barbante aqui, tamanho é o peso das vagens que vai gerando, e esta planta não estava, digamos assim, na sua melhor manutenção e no estilo que gostamos de manter, que é um estilo mais baixo aqui, uma copa mais baixa. Galho muito comprido tende a, mesmo sem vagem, bate vento, vai para cá e vai para um lado e para o outro. Então, é uma planta que não estava na sua melhor estética e foi polinizada. Mas é legal trazer esses exemplos, que aí vocês percebem as coisas. Que é corriqueiro acontecer isso na casa da gente. A minha também, pensa que eu não tenho lá meus casa de ferreiro, espeto de pau, assim, não é assim que fala? Então, tem lá seus defeitos também que ocorrem lá em casa, nas minhas plantas da minha coleção, digamos assim. Então, esse barbante é para evitar que esses galhos comecem a ir para todo lado. Agora, vamos fazer uma contagem aqui das vagens ditas boas, que são aquelas que têm bom desenvolvimento, está muito parecido aqui, uma outra maior, mas as hastes têm desenvolvimento simétrico, ali é a simetria, então você percebe isso. Então olha só, tem 1, 2, 3, 4, 5, porque aqui temos o defeito. Então 5, temos 8, então nós tem que ter 3 com defeito. Esta aqui que vocês viram, esta aqui e esta aqui, 3. Então 8, 5 ditas legais, vamos dizer assim. Então, levando ao pé da letra aquele viés que eu decidi seguir no meu cultivo de qualidade, eu tenho por obrigação ser fiel a ele, eliminando estas com defeito. E aí você decide, e se você não decidir, tenta identificar essas defeituosas, plantar separadinho, identificada, e com pelo menos 3, 4, 6 meses aí você consegue já ter uma noção real do desenvolvimento, tendo também mesma insolação, mesma água, mesma nutrição, sendo honesto também com a comparação. O efeito comparativo exige que sejam expostas às mesmas variáveis, sol, água, nutrição, beleza? Então já sabem, siga seu viés que você escolheu. Quero manter qualidade, não, eu quero plantar, não sei o quê. E tem outra coisa também, gente, eu tenho espaço para plantar aqui. E de repente você olha para o seu espaço aqui, deu tudo certo com a polinização, porque você assistiu a aula de polinização, aprendeu legal, e daqui a pouco você está aqui com 400 sementes. E você, meu Deus, só posso plantar 50 e agora? Não, pode vender para o amigo, não sei o que, dar de presente e tudo mais. Então assim, pô, você já tem um pouco espaço e quero plantar aquilo de melhor que eu tenho, pô, manda embora logo essas aqui defeituosas, fica com as boas, e o espaço está pouco e planta só as dito boas. E se você vai dar semente para alguém, também dá semente legal, boa potência, boa qualidade. Mas, como nós gostamos de desafios, caso elas se mantenham, porque tem a possibilidade delas ir embora antes de abrirem, de estarem maduras para colheitas, pegamos uma dessas defeituosas e vamos plantar separado junto com uma dita boa, bem desenvolvida, para fazer pelo menos um efeito comparativo e no futuro, quem sabe, ter isso aí. Então vamos ver o que acontece com elas. Para finalizar então este vídeo, então eu disse para vocês que numa planta dessas eu deixaria de 4 até 5, porque aqui tem 8, até 5 eu deixaria, sendo que eu tenho certeza que manteria a nutrição bem certinha. E quando eu fizer a colheita, gente, quero falar uma coisa muito importante aqui, muito importante. Se você já tem aqui essa quantidade de vagens e começa a aparecer uma pontinha com um botão, pelo amor de Deus, gente, para de fazer boa ação e acolher todo mundo aqui, que não dá, entendeu? Então você vai já, começou a apontar um botãozinho, creu, poda na hora aquele pedacinho ali, passa o fungicida e pronto. Não pensa 2 vezes, chega, gente. Você já está mantendo as defeituosas aqui. Já tem 5 boas que você tirou de repente as defeituosas. Apareceu um botão, você quer botão para quê? Para gastar mais energia? Ou você ainda acha que vai polinizar alguma coisa? Ou você acha que é legal ter vagem com flor? Para, gente. Sabe? Não, dá um tempo. Então, deixa só as vagens e manda embora qualquer botão. E é normal acontecer isso, viu, gente?
Ainda mais uma planta com esse porte aqui, é normal. Na verdade eu estou olhando aqui, já estou vendo aqui uma pontinha aqui que tem sim, de fato aqui tem uns 2, 3 botões aqui e vamos já mandar ele para Nárnia aqui, como fala a Mauri. Então, esqueça isso. Manda embora. Mesma coisa as outras plantas, que tem lá só uma vagem. Ah, agora apareceu um botão. Ah, deixa ficar linda, isso que legal, a foto com vagem, com flor. Não, para, gente. Manda logo, deixa a energia só para escolher ou fazer a gestação. Então a gestação é vagem e ponto. E aí me leva ao final deste vídeo, que é o encerramento, que é o quê? Colhi, não deixei nascer mais flores, aí vamos dar um trato nessa planta, né, gente? Este substrato aqui já está há um tempo aqui, já passou de ano. Vamos aproveitar e dá para fazer tudo junto. Fazer uma poda naquela altura que você decidiu que é aquilo que você quer para esta planta, o projeto que você escolheu. Eu, antes de fazer a poda, eu tiraria esta planta do substrato para olhar o que é que ela tem a oferecer, escolher uma frente da planta, que agora você já sabe escolher a frente da planta, entender e aí definir então o estilo da poda, como é que eu quero fazer e tal, e pronto. E já suspender ela, fazer um levantamento, colocar aqui e daí vamos deixar ela fazer seu processo natural de florir, tá? Assim, muito se pergunta também, e aí, posso florir e polinizar de novo logo? Pode. Eu sempre digo, quando a planta lhe oferece uma flor, ela está apta a fazer a gestação. Ela está dizendo. E se o sistema reprodutivo dentro da flor estiver bem formado, ela está apta a, novamente, ou pela primeira vez, seja uma planta pequena, a ter uma vagem. O que define é o porte da planta, que falamos nesse vídeo, quantas eu vou querer, mas em relação à periodicidade de polinizações, também é um viés, é um caminho que você vai escolher. Eu vou fazer um comentário sobre um amigo que eu tenho lá na divisa da Bahia com Pernambuco, que produz uva, Patrick, de descendência francesa e tal lá, ele tem vários hectares de uva, maravilhoso. Lá, aqui na Bahia, para quem não sabe, eu sou um gaúcho que produz, sempre tem uva lá em casa plantada, sempre desde pequeno me lembro comendo uva e plantando uva e colhendo uva. E lá, neste lugar, aqui na Bahia, é um lugar onde você pode produzir 3 vezes, eu estou dizendo 3 safras no mesmo ano, no mesmo pé de uva, de videira. Isso é um fato. Só que ele me falou, agora vamos, é uma planta que com 10 anos eu tenho que trocar, até menos. Eu tenho que trocar a planta e renovar esse plantel. Então, o que ele está me dizendo, me afirmando, porque isso é um fato que ele planta há muitos anos. Quanto mais eu exijo da planta, mais eu exponho ela, porque ela usa muita energia, baixa a imunidade dela e está suscetível a praga, doença e tudo mais. E se eu fico toda hora polinizando ela, ela gerando vagens, mais cedo ou mais tarde eu vou ter que trocar ela, mais cedo usando mais esse processo, então é algo que você tem que pensar. Então, e de outra coisa também, se na sua região tem inverno, não tem por que ficar polinizando toda hora. Porque no inverno a gente sabe que ela diminui um pouco os seus processos e você não vai ter aquele desenvolvimento legal de uma vagem. Então, se você tem inverno, eu digo para você, faça uma vez. Tá? E eu acho que também você pode, se você não tem nenhum inverno, fazer 2 vezes. Dá um tempinho, deixa passar lá uns 3, 4 meses da colheita, aí você novamente faz e você observa se aquela segunda safra, naquele local que você não tem inverno, foi compatível com a primeira. E começa a observar isso. Sabe se realmente vale a pena. E de repente vale a pena você aumentar a quantidade de plantas e ter uma colheita anual. Mas aí são processos que você vai ter que testar no seu habitat. O que é fato é que, se você começar a polinizar uma atrás da outra, ou você perde a planta, ou você vai ter que tirar ela desse processo mais cedo de matriz sementeira, produtora de sementes, do que uma outra que você faz apenas uma vez por ano. Então é isso. Esse era o bate-papo, essa aula. Quantas vagens versus sementes, aliado à qualidade, aliado ao manejo da observação, de tirar vagens com defeitos porque você escolheu esse viés e de não permitir mais o aparecimento de flores, uma vez que você já tem aquela quantidade que você definiu de vagens para esta colheita, essa safra, digamos assim, nesta planta. Tá bom? Vamos nessa. Boa polinização, boa safra e que venham todas com qualidade.